Olha só, vamos voltar no tempo. Dia 16 de setembro de 1878. Nesse dia, o imperador Dom Pedro II fez uma visita que, sério, poderia ter mudado completamente o rumo da história do trabalho aqui no Brasil. Ele foi para um lugar chamado Nova Lausanne. E o objetivo? Era ver com os próprios olhos um experimento social muito, mas muito ousado. Uma alternativa que realmente funcionava. Uma alternativa próspera à escravidão. E esse dia foi todo cronometrado, sabe? Tudo planejado nos mínimos detalhes. Dá uma olhada nessa agenda. Partida de trem às 7h45 da manhã, chegada umas 10 horas, almoço ao meio-dia e partida à 1 da tarde. Parece rápido, né? Mas cada momento ali em Nova Lausanne era crucial. O que um imperador visse naquelas poucas horas podia, literalmente, ser o carimbo de aprovação para um novo futuro do trabalho no Brasil. A pressão era enorme. Então, tudo começa com essa viagem, né? A gente tem o imperador Dom Pedro II a caminho da colônia de Nova Lousa. E essa colônia era um empreendimento de um cara chamado Comendador João Elisário de Carvalho Montenegro. E olha, esse comendador, ele era um homem com uma visão bem à frente do seu tempo. E é importante entender isso. Não era uma simples visita a uma fazenda, de jeito nenhum. Nova Lausanne já era famosa, sabe? Era conhecida justamente por ter uma abordagem totalmente diferente ao trabalho, uma alternativa real ao sistema escravista que dominava o país. Por isso, essa inspeção imperial virou um evento. Era um teste de fogo para um modelo que podia ser pioneiro. E a chegada? Bom, a recepção foi um espetáculo. Não dá para descrever de outra forma. O comendador Montenegro, claro, fez questão de que a primeira impressão do imperador fosse impecável. A ideia era mostrar ordem, beleza e, o mais importante, prosperidade. Logo de cara, na entrada da colônia, já dava para ver essa harmonia. Tinha arcos lindos feitos de arbustos e flores. Era um jeito de mostrar como o trabalho humano e a natureza podiam andar juntos. O caminho até a casa principal era tipo uma grande avenida, sabe? Ladeada por palmeiras e com mastros exibindo tanto a bandeira do Brasil quanto a de Portugal. Era uma forma de celebrar as origens tanto do fundador quanto de muitos dos colonos que viviam ali. E o cuidado com os detalhes era uma coisa impressionante. Até as janelas da casa da diretoria estavam enfeitadas, com colchas de damasco super coloridas, tudo para criar um clima festivo, um ambiente acolhedor. O resultado de tudo isso foi tão, mas tão impactante que o presidente da província soltou essa frase aí. Nunca vi um estabelecimento agrícola tão bem preparado, tão risonho. A palavra risonho aqui é perfeita, né? Captura exatamente essa mistura de beleza natural dos pomares e jardins com a organização impecável da colônia. Claro que o imperador estava ansioso para ver tudo aquilo de perto, né? Ele não perdeu tempo. Assim que chegou, já começou um tour a pé por todo lugar. Ele queria entender a fundo como é que aquilo tudo funcionava na prática. E ele olhou tudo, mas tudo mesmo. Passou pelos cafezais impecáveis, que eram o motor econômico da fazenda, visitou os alojamentos dos trabalhadores, tanto dos solteiros quanto das famílias, e em todo lugar a mesma impressão: ordem, limpeza e, o que talvez seja o mais importante, a gente via que os empregados estavam satisfeitos. Era visível. A impressão foi tão boa, mas tão boa, que o imperador fez questão de elogiar o comendador Montenegro ali, na frente de todo mundo. Apertou a mão dele, parabenizou pelo estado exemplar e florescente do lugar. Mas o que realmente deixou todo mundo de queixo caído, inclusive o imperador, foi um detalhe financeiro. Absolutamente nenhum funcionário tinha dívidas com a colônia. Isso era algo quase impensável na época. Já mostrava que o sistema ali era radicalmente diferente. E aí a gente chega na pergunta de $1 milhão, né? Como? Como é que Nova Lausanne conseguiu alcançar esse nível de harmonia e de produtividade? O que eles faziam de tão diferente para impressionar até a maior autoridade do país? Então, qual era o tal segredo por trás desse estabelecimento modelo? A resposta? Olha, não era mágica, não. Era um método. Um sistema todo pensado, construído em cima de duas coisas: respeito mútuo e incentivos bem inovadores para a época. Era o chamado Método Montenegro, que se baseava em 4 pilares fundamentais. Primeiro, salário. Parece óbvio hoje, mas na época não era. Os trabalhadores recebiam dinheiro de verdade, não ficavam presos por dívidas. Segundo, prêmios. Existia um sistema de recompensas por tempo de serviço. Terceiro, escola. Uma escola era financiada ali mesmo, para os filhos dos colonos. E por último, talvez o pilar mais importante de todos, respeito. Um tratamento digno que criava uma cultura de estabilidade e de lealdade. E dentro desse sistema de incentivos tinha uma parte muito particular.
o uso de medalhas. E não era só um enfeite, não. Essas medalhas eram reconhecimento público, sabe? Um símbolo da lealdade e do compromisso daquela pessoa. Tinha a medalha de fundador, para os pioneiros, e a medalha de 7 anos, para quem completava esse tempo de serviço. Era uma forma de valorizar quem estava ali, construindo o lugar. E o resultado prático de todo esse sistema? Bom, o resultado pode ser resumido em um número: 0. Em 11 anos de operação, com a população crescendo de 30 para 110 pessoas, 0 queixas, 0 desordens registradas oficialmente. É um feito, assim, impressionante. Uma prova de que o método funcionava, e muito bem. E com isso, a gente chega no clímax da visita. O grande momento. A hora em que o imperador dá o seu verdito final. O selo de aprovação imperial que poderia consolidar de vez o legado de Nova Lausanne. Para fechar a visita oficial, teve um grande almoço, um momento de celebração. Ali, líderes, dignitários, todos celebraram o sucesso de Nova Lausanne. Rolaram vários brindes em homenagem ao comendador Montenegro e à sua visão de futuro. E foi antes de ir embora que o imperador deixou a sua avaliação final, por escrito. Ele disse: já fazia um juízo muito favorável à Nova Lausanne, mas retiro-me muito satisfeito por ter encontrado tudo tão bem disposto, tão florescente, que muito excedeu a minha expectativa. Ou seja, ele estava dizendo que já esperava algo bom, mas o que ele viu foi ainda melhor. Era a validação definitiva, vinda da maior autoridade do Império, de que aquele modelo não era só uma ideia bonita, ele funcionava de verdade. E é aqui que a gente fica com aquela pulga atrás da orelha. O sucesso de Nova Lausanne, comprovado e validado pelo próprio imperador, ofereceu um projeto, um caminho poderoso para o trabalho livre e digno, bem na véspera da abolição da escravidão. Fica a pergunta, né? O que teria acontecido se esse modelo tivesse sido replicado? Fica essa reflexão sobre o caminho que não foi seguido e o impacto que um sistema como esse poderia ter tido na história do país inteiro.